Mas olha, eu acho que só pela abertura da série, você já sabe que é uma série foda. A abertura é linda. A abertura é muito abertura linda. dela é muito poética, é preto e branco, aí entra aquele logo roxo que é espetacular, e você fala, isso é arte. Acabou. Gente, a trilha sonora é incrível. Eu ia falar Todo mundo comentando a verdade. trilha sonora, muito foda, É muito né? boa, muito a boa. versão do Nação Zumbi e tudo mais. Gente, meteram um Mangue Beat, meteram altos Wagner, assim, né? Para quem entrou e veio aqui ver o nosso webinário, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é um eventinho, né, um bate-papo promovido pela Little Brown Mouse, que é uma empresa de tradução audiovisual com bastante tempo aí de estrada, e a gente trabalha muito com acessibilidade audiovisual, né, inclusive a AD, a gente faz bastante, com muito carinho, e a gente resolveu fazer esse projeto, esse evento, né, esse celebratório do Cangaço Novo, porque foi uma série especial em que a gente teve a oportunidade de fazer as coisas da melhor forma como a gente entende que elas podem ser feitas, né, Fê? Não sei se eu estiver exagerando, você me mas acho que teve a oportunidade, né, da gente empregar aí uma equipe muito, muito legal, muito dedicada, que trocou bastante e que, enfim, transformou esse num projeto memorável para a gente. Então a gente falou, vamos lá bater um papo sobre isso, até porque não se fala sobre audiodescrição o suficiente, né? A gente não troca o suficiente. Então essa é a nossa contribuição também para levar para mais pessoas da área ou não, como é esse processo, ou como ele pode ser, né, idealmente, que é uma coisa bem legal desse projeto, né, que uniu uma série de peso, né, uma produção incrível, que vale a pena ser vista, com um trabalho de AD primoroso também, que a gente tem bastante orgulho de ter feito. Eu vou fazer minha autodescrição, né, Fê? Eu já vou sumir logo mais, mas já que eu estou aqui, né, tagarelando. Eu sou a Lígia, eu sou sócia fundadora da LBM, auto-intitulada CEO. Adoro. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 35 anos, tenho cabelo castanho claro, olhos verdes, acho que aqui não dá nem para ver, está meio escuro. Eu estou vestindo uma malha preta com azul, com folhagens, flores azuis. Estou usando brinco de argola, um anelzinho aqui na mão direita. E eu estou com o fundo personalizado dessa live do Cangaço Novo, que é do laranja da nossa marca. Tem um jeito específico de descrever esse laranja, Fê? Eu diria que ele é um laranja que está indo para o salmão. É uma coisa entre o laranja e o rosa. Um laranja indo para o rosa, vai. Isso, vibrante, né? Meio quase neon. À esquerda, no topo, está escrito Cangaço Novo, um caos de audiodescrição, que é o título da nossa... Tá tudo ao contrário, eu fiquei sofrendo aqui para ler. E no outro canto a gente tem a logo da LBM, que é o nosso ratinho, que a Fê vai poder, inclusive, descrever melhor para vocês direitinho. Tá bom? Muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra para a Fê, que é a coordenadora do projeto, roteirista e coordenadora do projeto, né, que chamou todo o pessoal, que acompanhou todo o processo, e ela vai aí conduzir o bate-papo e apresentar todo mundo. Gente, boa tarde, noite, não sei, o que vocês considerarem que o 6 é importante que seja boa. Estamos aqui para falar hoje do Cangaço Novo, que é uma série muito especial para todo mundo que trabalhou nela. E já ouvi por aí também de gente que trabalhou na produção, que também é especial para quem trabalhou na produção. Vou começar fazendo a minha autodescrição também. Sou uma mulher de 33 anos, pele clara, cabelo liso, mais ou menos na altura do peito. Agora, as mechas estão um pouquinho rosa, não sei se dá para ver na câmera, mas assim, tá um momento meio colorido aqui no final. Estou usando um moletom verde, uso óculos de armação bordô e estou com esse mesmo fundo personalizado, que tem à direita o logo do mouse, né? Que é um ratinho minimalista, assim, com traços minimalistas. Quando você olha para ele, parece que ele tem um formato meio que de um coração e um narizinho voltado para o canto, assim, um ratinho minimalista também, em laranja, dentro de um círculo branco. E o fundo é laranja e atrás a gente tem uma paisagem, uma paisagem com uma terra árida, né, alguns cactos, vegetação baixa e algumas rochas lá para trás. Temos essa paisagem aqui no fundo também. Eu trabalhei na coordenação e no roteiro da série. Vou introduzir aqui qual é o processo geral da audiodescrição, que daí todo mundo vai entender quem é quem fez o que em cada parte. A audiodescrição, no geral,
Vou focar na audiodescrição para audiovisual, para filmes e séries, né? A audiodescrição tem vários materiais, vários jeitos de lidar. Em museu é de um jeito, em livro didático é de outro, teatro é em outro, mas vamos focar no audiovisual, que é o nosso material de hoje, a estrela do show de hoje. A gente trabalha com o roteiro de audiodescrição, que é feito pelo roteirista e pelo consultor, que são os coautores do roteiro, por assim dizer. O roteirista, aqui no caso, somos eu e a Nara, a gente trabalhou em conjunto no roteiro. O consultor é o Felipe Mianes, que não pôde estar aqui ao vivo com a gente, mas mandou um vídeo de depoimento, então vocês vão ouvir ele ainda assim. Depois do roteiro pronto, entra a locução, que aqui no caso foi feita pela Graziela Costa. Depois da locução gravada, entra a pós-edição, que temos aqui a Letícia. Que são essas etapas? O roteiro, ele é feito como uma tradução intersemiótica, a gente costuma usar no conceito do Jacobson, né? Porque traduz os signos visuais da obra para o texto. Então, o que a gente faz? Entre roteirista e consultor, inicialmente. A gente vai assistindo a obra, né, o filme, a série, e decidindo, olha, o que é mais importante aqui, o que é essencial para essa cena ser compreendida e absorvida. Porque imagina assim, a gente está lidando com arte, então não é só uma compreensão neutra e direta. Vai além do, o que aconteceu nessa cena? Quem falou com quem? Quem entrou? Quem saiu? Claro que isso é fundamental, mas lidando com arte, a gente quer que a pessoa com deficiência visual, o espectador com deficiência visual, não só entenda a cena, mas aproveite a cena. Então, que a Lídia estava falando, que nessa série a gente teve a oportunidade de fazer a coisa como a gente quer que ela seja, porque a gente realmente conseguiu parar, pensar, conversar em equipe, pensar assim, olha, a gente quer construir uma voz para a audiodescrição, uma voz textual e uma voz sonora, né, falando na parte física, que vai acompanhar aquela obra e fazer parte dela, não vai ser um recurso que fica fora, que não combina com a obra. A gente fez sempre o nosso possível para essa audiodescrição ser uma narração que acompanhe bem a obra, que se entrose com ela. Essas escolhas foram feitas do texto, a voz, chegando na pós-edição também. Todo mundo sempre esteve muito em diálogo de como interagir a audiodescrição com a paisagem sonora da obra, isso é muito importante, ainda mais nessa série que tem um ambiente sonoro muito sofisticado, né? Então, não é só a trilha sonora em questão de música, né? Claro que a música vai chamar muita atenção de quem for assistir, mas o som também, a trilha sonora no geral, o uso dos sons, é uma série que usa o som de forma muito sensível, é uma coisa que eu queria destacar aqui, porque no audiovisual brasileiro, o som não recebe tanta atenção quanto a fotografia, e eu estou falando até de atenção acadêmica, de estudo. Tem muito mais gente, muito mais gente estudando e teorizando sobre fotografia do que sobre som. Eu sei que no estudo de audiodescrição, eu sempre passo por um pouco de estudo de som no cinema, né? Porque eu defendo isso aí, que é interessante o audiodescritor entender um pouco de som, não para substituir quem faz a pós-edição, não a nível técnico, mas para saber interagir, saber entender até que ponto a audiodescrição vai gerar essa interação. Então, eu queria destacar que essa série tem um cuidado com o som excelente, e a gente quis acompanhar isso na audiodescrição. Então, esse é o nosso processo geral, essa é a cadeia, né, de produção de uma audiodescrição audiovisual. Comecei dando panorama, mas vou deixar cada pessoa se apresentar aqui. Vamos passar para a Nara, que também é roteiro, então também está na primeira etapa aqui. Eu sou a Nara, sou audiodescritora, sou uma mulher de 37 anos, tenho a pele morena clara, negra clara, parda, aí vocês escolham também o que acharem interessante, ninguém definiu ainda. O meu cabelo é curto, castanho escuro, quase preto, tá curtinho, enroladinho. Uso óculos de grau, de aro preto, tô com uma jaqueta que se minha mãe tiver aí, ela vai falar, não acredito que ela tá com essa jaqueta, que eu devo ter desde os meus 12 anos, e ela já tentou jogar fora. Eu uso uns brincos pequenininhos, tô de foninho, e tô pelo celular aqui. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Graziela Costa. Falo aqui diretamente de Cratará. Brincadeira, né? Fala de Fortaleza, aqui no Ceará, né? É onde a série passa. Foi gravada uma parte, né, no Cariri, enfim, se passa de forma fictícia, né, numa cidade aqui do interior.
Eu participei desses testes, né, e acabei sendo selecionada para fazer a locução dessa série. É meu primeiro trabalho na área de audiodescrição. Eu já trabalhei com muitas locuções, né, já fiz muito trabalho de institucionais, né, mas em cinema foi o primeiro e eu fiquei muito empolgada, né, porque é uma área totalmente nova e trouxe bastante essa coisa do desafio para mim. Vou fazer aqui minha audiodescrição, que eu já estou entrando na minha experiência. Eu sou uma mulher branca de 38 anos, cabelos cacheados ruivos, assim, na altura do ombro. Estou de fone de ouvido e com o fundo também personalizado do Cangaço Novo. Oi, gente, meu nome é Letícia. Eu sou responsável pela parte de pós-produção aqui da LBM, né? A parte de edição da AD do Cangaço Novo. Eu sou uma mulher branca de 23 anos, cabelo castanho claro. Tô usando uma blusa de pelinho branca, porque tá muito frio em São Paulo. Um óculos de armação clarinha e o fundo da LBM / Cangaço Novo também. E é isso. Aí, a gente vai começar a entrar na série em si. Vamos passar o vídeo do Felipe primeiro, para ele já marcar a presença, mas o Felipe já vai se apresentar e também já vai começar os comentários. Oi, gente. Eu sou Felipe Mianes e sou o audiodescritor consultor da série Cangaço Novo. Em primeiro lugar, agradeço o convite de participar desse momento tão importante e gostaria de dizer, em primeiro lugar, que para quem não sabe, o consultor em audiodescrição é aquele profissional com deficiência visual qualificado para trabalhar numa equipe de audiodescrição que realiza a validação e, como o próprio nome diz, a consultoria de audiodescrição e que também pode ser considerado, de certa forma, um coautor dos roteiros de audiodescrição, porque ele participa diretamente das escolhas tradutórias que são feitas para transformar as imagens em palavras. É muito legal ter participado desse projeto, ter feito a acessibilidade comunicacional desse projeto, porque mostra a realidade que talvez pouca gente nos centros urbanos conheçam, de um Brasil diferente, de uma ideia diferente argumentativa, muito interessante. Eu acho que a gente precisa desse tipo de projeto. E foi muito desafiador fazer, porque muitas cenas complexas, com muita agilidade, às vezes cortes muito curtos, às vezes cenas muito longas, cenas com muito movimento, ou seja, muitas ações acontecendo ao mesmo tempo. E para o usuário, isso é desafiador de compreender e é muito interessante para a gente que está fazendo audiodescrição também, saber que escolhas nós vamos fazer, saber o que descrever, e o consultor precisa entender o que o usuário precisa saber daquela cena, precisa entender daquela cena, para que ela fique bem compreendida. Mas não só bem compreendida, para que ela fique também com a sensação que os usuários têm. Ou seja, como a gente vai chegar num resultado para que o usuário de audiodescrição sinta a tensão que os personagens estão sentindo. Como o diretor retratou aquelas imagens, aqueles momentos, com a câmera girando, com a câmera em movimento, com os planos abertos, compreender a linguagem. Porque se uma pessoa do sul do país, que está do outro lado do Brasil, consegue compreender as descrições e as explicações que as descrições trazem, é porque, de certa forma, deu certo. Foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho muito legal de ter feito, foi uma equipe muito coesa, a gente estava muito imbuído e muito unido para que a gente conseguisse fazer o melhor possível para tornar o Cangaço Novo acessível. E mais do que tornar acessível, levar as sensações para as pessoas, para os usuários com deficiência visual, o que é muito importante, porque assim como as pessoas sem deficiência precisam ter acesso ao audiovisual brasileiro, com elementos culturais do nosso Brasil, no sentido de não ser só
o Brasil urbano retratado. Eu acho fundamental que esses projetos existam para que todos nós nos reconheçamos nesse Brasil. E projetos como esse, sendo acessíveis, são ainda mais importantes. Portanto, fazer a consultoria desse projeto também foi muito desafiador para saber que escolhas o consultor deveria sugerir ou não, que elementos modificar ou não, que sugestões fazer para que se mantivesse a estrutura, a identidade, mas também, sem interferir na obra, que se tivesse acesso às sensações que ela passa. Por isso, foi muito legal ter feito, foi incrível ter participado. Eu agradeço a oportunidade de ter participado desse projeto. Espero que a gente possa trabalhar junto em outros tantos, a temporada 2 do Cangaço Novo, e que venham os novos projetos como esse. Obrigado pela participação e até a próxima. O Felipe já começou a falar também de fruição, né? Já introduziu um pouco essa questão de que a gente pensa a acessibilidade não só como informações diretas, né? Mas como uma criação, se não for muito ousado dizer uma recriação da obra, para que ela gere uma experiência que se resolva para a pessoa com deficiência visual. Não vai ser uma experiência idêntica à do enxergante. A audiodescrição não faz a pessoa cega ou com baixa visão ver as imagens, faz ela absorver as imagens em uma experiência que se resolva pensada para ela, que não vai ser idêntica à do enxergante, mas vai ser, idealmente, se a gente faz nosso trabalho o melhor que a gente pode, vai ser tão interessante quanto, e harmonizada com a obra e dentro do estilo da obra. Nosso objetivo é esse, criar uma experiência que vá se resolver ali. Pessoas com deficiência visual, né, é um guarda-chuva que compreende pessoas cegas e com baixa visão, só dando esse mini asterisco que nem sempre todo mundo está tão inserido nesse universo. Existem muitos tipos de baixa visão, não vou começar um papo clínico aqui, porque eu nem saberia, mas baixa visão acontece de várias formas, às vezes é no campo de visão que é reduzido, às vezes é uma questão com luz, tem gente que enxerga melhor em pouca luz, melhor em muita luz, mas por que eu estou comentando isso? Para mostrar que o nosso público ele é muito heterogêneo, ele é muito diferente. E a gente também vai ter pessoas que são pessoas com deficiência visual, desde sempre, que nasceram como pessoas com deficiência visual, vai ter pessoas que não, que tiveram uma perda gradual de visão, tem uma certa memória visual de ter enxergado até os 30 anos, hoje tem 50 e foi se tornando uma pessoa com deficiência visual. São muitos públicos, não é um público homogêneo, não. E a gente, em audiodescrição, tem o desafio de tentar fazer uma tradução, uma tradução visual para textual, né, que vai funcionar para todas essas pessoas. Então, é realmente muito complicado pensar nisso e queria destacar que essa é uma grande missão do consultor em audiodescrição. Vai muito além do, eu entendi a cena ou não, eu sendo cego ou pessoa com baixa visão, o Felipe no caso, deu para entender a cena ou não. Um bom consultor em audiodescrição é um que consegue pensar a deficiência visual para além da sua. Sendo cego, pensar em como funciona para a pessoa com baixa visão, questão dos timings, sendo uma pessoa com baixa visão, começar a pensar, então, mas para mim, que enxergo até certo ponto, isso funcionou, mas para o cego não necessariamente vai. Então, eles têm uma função, além de uma função técnica de roteiro, dá para se dizer uma certa função política, de representar o público dentro da audiodescrição, e por isso é um profissional tão importante, como o Felipe destacou, é uma pessoa com deficiência visual qualificada a fazer parte de uma equipe de audiodescrição. Isso tudo já amarra o que a gente está falando, que cada um tendo um papel e todo mundo em diálogo, o objetivo comum é criar essa experiência com a série que vá se resolver por meio do quê? Por meio de narração e som. A audiodescrição não é feita para ser ouvida sozinha. Você não vai pegar uma faixa de audiodescrição, ouvir os descritivos e pronto. Aquilo tem que ser assistido, mixado com o som da série, e aí que entra o trabalho da Letícia e o desafio específico dela, de trazer, como é que eu vou trazer, então, essa faixa de audiodescrição que a Grazi gravou, e colocar isso para funcionar junto com o som do filme, que acontece aqui, nessa cena de tiroteio, eu vou ter que abaixar aqui, levantar ali, eu falei, eu sou muito fã de som, né, já dei esse spoiler no começo, então eu acho esse trabalho muito bacana, e quando a gente lida com ele com acessibilidade, é um universo bem desconhecido, né, se o som, ele já é um pouquinho inexplorado no Brasil, imagina o som voltado à acessibilidade.
Aí não sei se tem alguma coisa para comentar disso, Let's, já que estamos nesse assunto. É basicamente isso que você falou, Fer. Assim, o meu maior desafio era tentar. Você já tinha sinalizado onde seria ideal da gente colocar as audiodescrições, né? Mas sempre que eu estava assistindo lá, às vezes eu falava, talvez seja melhor pegar mais essa fala aqui do que o final daquela fala ali, para a pessoa que está ouvindo ter o contexto de tudo que está acontecendo, já que ela não tem a visão para auxiliar, tipo, qual parte do som a gente consegue deixar mais ou menos para que isso ajude a, a formar, né, uma cena, a criar um contexto daquilo ali que está acontecendo, assim. Então, definitivamente é o maior desafio. Mas eu acho que esse projeto foi um projeto que ele ficou muito bonito, assim. Então, conforme a gente foi avançando, foi fazendo, foi editando a audiodescrição, né, ele foi se tornando uma coisa tão bonita, assim, tudo parecia que encaixava tanto, e como eu pego a última parte dessa cadeia de trabalho, assim, dá para ver como ele ficou polidinho e tudo ornava e tudo contextualizava uma coisa com a outra, então, assim, não é à toa que é um projeto que a gente tem muito carinho. Por mais que a acessibilidade seja uma coisa à parte, né, não faça parte, assim, exatamente da série em si, ela ficou como se fosse mesmo, parecia uma coisa que foi desde o começo planejada e desde o começo destinada para estar lá, assim, sabe? Então, foi muito bacana mesmo esse projeto, foi muito legal. Show! Então, a gente está fazendo a coisa numa ordem não tão linear assim, porque organicamente é assim que funciona, né? Mas então vamos falar das vozes da audiodescrição, da voz textual e da voz sonora. Vamos começar um pouquinho do que é a voz textual, então, vou chamar a Nara aqui para falar um pouquinho. Com que você pode comentar sobre o que foi construir a voz textual que fosse combinar com a paisagem visual e sonora dessa série? Então, eu acho que o Felipe, eu gosto muito de ouvir o Felipe falar, porque ele é muito contundente, né? Ele amarra tudo que você pensou em falar, ele já dá uma amarrada, né? Eu vou focar mais não na questão político-social que ele traz, né? Desse Brasil que precisa ser visto, né? Dentro da audiodescrição, mais produção brasileira, mas focar mais na parte técnica mesmo, né? De fazer. É um projeto que foi extremamente, assim, já fiz algumas coisinhas na minha vida, mas esse eu acho que foi o mais desafiador e eu acho que é o que ficou mais latente para a gente, e isso está sendo repetido enquanto a gente fala, da gente conseguir trazer para além da descrição da imagem a sensação. Eu acho que esse é o grande barato dessa amarração, dessa equipe que se juntou. A gente tem, ouvindo a Letícia falar agora, que eu não conhecia a Letícia, sabia que ela estava lá, falar que ela teve esse feeling de pegar a descrição, de pegar o áudio da Grazi, de ver aonde isso ia encaixar, que para trazer a melhor sensação para essa cena, isso é genial. Então a gente chegou numa equipe assim que eu quero para o resto da minha vida, sabe? Então para construir essa voz textual, eu pensei muito no ambiente, como trazer esse ambiente em palavra. Então meio, eu fiquei pensando muito no que falar, né? Quando a Fê me trouxe o convite. É muito difícil, porque acaba sendo muito técnico, ao mesmo tempo que é muito abstrato, no sentido de subjetivo. Eu fiz escolhas para que esse alaranjado, esse salmão que está aqui no nosso fundo, tivesse na minha escolha de palavra, para que essa pessoa que não enxerga escutasse laranja. É uma loucura, mas funciona, entendeu? Então, foi essa tentativa, inclusive no cadenciar das palavras. Todas essas escolhas o audiodescritor faz, e essa série é muito complexa para essas escolhas, e é desafiador e é maravilhoso ao mesmo tempo. Uma cena que ela se prolonga num entardecer, como que a gente traz isso na palavra? O prolongamento do tempo de ação e o prolongamento do tempo que cai. Então, a gente tem cor e tem tempo. Então, essas escolhas, para que a gente chegasse na mesma tentativa fotográfica, né, de cor, foram escolhas assim muito cuidadosas, que algumas levaram muito tempo. Fernanda e a gente se fez revisões, né? Então, é uma série assim que eu posso falar sem exagero que, tipo, você ficar um dia para fazer 10 minutos. Fala, nossa, Nara, mas de você ficar tentando encaixar essa peça
para que isso tenha uma sonoridade que combine com a imagem, que traga um pouco dessa sensação. Porque se o diretor fez essa escolha, eu não posso deixar de passar essa escolha. Eu acho que isso é o mais legal da audiodescrição. Quando a gente tem produtos, clientes, e que dá essa possibilidade para a gente. Existem produtos que não precisa passar por isso, mas essa série ela não comunica só na ação, ela comunica em tudo. Então foi e aí foi toda essa pesquisa também de vocabulário, essa pesquisa de entender elementos que não são meus. Eu sou do interior do estado de São Paulo, então elementos que não fazem parte, muita coisa, a Grazi, a gente jogava, como que fala isso? Como que vocês costumam falar? Porque vai mudando. E aí uma outra coisa que o Felipe traz também, é também como que a gente equaliza tudo isso com esse público heterogêneo, sem nivelar por baixo, que é uma coisa que às vezes acaba acontecendo, mas também sem complexificar tanto a ponto de você perder na abstração. Então foram assim, foi maravilhoso e foi ao mesmo tempo complexo, assim. E é muito louco, que aí eu não vou entrar nessa parte, mas assim, só da minha admiração pelo trabalho, que a composição textual ela vai se completar com a voz. Essa voz que traz essa linguagem, esse sotaque, isso é uma sacada incrível, porque aí você dá mais a cor ainda. Eu acho que a gente perderia muito se se a Fernanda não tivesse pensado sobre isso, sabe? Você dá mais identidade para a coisa, fica mais personalizado, assim. Eu achei incrível. Eu não sei se eu fui muito abstrata, mas é um bagulho assim que acontece quando você vai fazer audiodescrição. Você pesquisa, estuda, aí você tem uma coisa sinestésica na sua cabeça, assim. Mais ou menos desse jeito que funciona a cabeça de um audiodescritor. Não, acho que é muito por aí mesmo, porque a gente estuda e cria bastante arcabouço de soluções para as coisas, mas cada obra que chega para a gente, ela vai pedir o que ela pede. Então, cada vez que a gente se confronta com uma obra, eu sou sempre a favor da gente partir da obra, e não partir do método. A gente parte da obra e usa o método. A gente não parte do método e faz a obra caber dentro dele. Então, acho que, assim, é fundamental a gente ter a absorção da linguagem, do gênero textual, que é a audiodescrição, que, para mim, cada vez mais está se constituindo como um gênero textual, que é diferente de outros, diferente sei lá, da locução para documentário, tá agora falando de texto mesmo, inicialmente, nem de voz. Vou escrever uma narração de documentário. Vai ter semelhanças, mas é diferente do que uma audiodescrição é. Então, eu defendo muito a audiodescrição como um gênero textual que faz parte da pós-produção do audiovisual, né? Ela não faz parte da produção. Na maioria dos casos, por mais que em um caso ou outro a gente possa pensar em soluções integradas, a situação comum é que a acessibilidade à audiodescrição venha na pós-produção. O que a gente cria no roteiro, então, é um gênero textual. O roteiro em si já é um gênero textual, mas o roteiro de audiodescrição, para mim, ele já está se consolidando como um por si. E vou ler 2 trechos aqui de audiodescrição do primeiro episódio, para a gente exemplificar um pouquinho o que a gente está falando, porque uma coisa que a Nara pontuou, que para gerar essa fruição, para fazer a pessoa ouvir laranja, muitas vezes a gente chegou no limite do que seria uma escrita literária. Assim, acho que muitas vezes a gente chegou bem perto da escrita literária, se a gente realmente não entrou um pouco nela, enquanto a gente escrevia essa audiodescrição. Vou ler um trecho aqui. Passa por uma banca de carnes expostas, com moscas voando e pousando. A vendedora faz o sinal da cruz enquanto ele passa. Ele vira e franze a testa, confuso. Continua a andar com semblante sério. Não sei se vocês também conseguem perceber alguma coisa de literário nesse trecho, de descrição de literatura. Isso podia estar na descrição de um conto. Um personagem andando num conto. Isso podia pertencer a um conto. Então, alguns momentos dessa audiodescrição eu percebo, olha, isso podia estar num conto. Então, alguma coisa também da nossa experiência literária a gente carrega como roteirista de audiodescrição. Eu acho que ele é um gênero textual que nasce de outros gêneros textuais. A gente traz nossa vivência, né? Vou ler mais um trecho que vai exemplificar, na verdade, uma coisa que o Felipe falou. Porque a gente estava comentando de como que foi fazer uma série que se passa no Ceará, né? Colocando, a Cangaço Novo se passa no Ceará, ele cria uma cidade fictícia, mas que a gente consegue perceber que estaria pela região do Cariri. Pois Grazi me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a região do Cariri, ela junta, ela tem braços em Ceará, Paraíba e Pernambuco. Ela não é exatamente só um desses 3 estados, ela é meio que uma união, né? Ceará, Paraíba, Pernambuco. Então, esses 3 estados vão acabar participando. A série situa no Ceará, mas a gente sabe que em questão de produção,
eu acho que Paraíba e Pernambuco participaram também com locações. Então, é uma região interestados, né, que vai ter questões específicas e outras que comunicam muito, sim, com o Brasil e com o que é interior de São Paulo. Acho que a gente quis achar a medida certa, de até que ponto aquilo é específico e até que ponto aquilo se conecta, porque sempre que você fizer trabalhar com uma obra que é de algum lugar do Brasil, porque o Brasil tem muitas idiosincrasias, né? A gente vai se deparar com o que é diferente e o que é semelhante. Eu acho que nunca que a gente pega um filme brasileiro, a gente vai pegar uma coisa que é exatamente o que a gente vive, seja de onde a gente for, e nem também exatamente tão longe que a gente nem percebe aquilo como, de alguma forma, compartilhado. E isso eu fui percebendo nessa série o tempo inteiro, porque tem coisas que é mais da urbanidade de lá, Cangaço Novo lida tanto com momentos mais urbanos quanto outros mais rurais, ele dá uma variada nisso aí, né, na região, então vai ter algumas coisas, tipo, o jeito da feira, que você vai falar, tá, entendi, não é tão diferente dos interiores que eu vivo, vai ter outras coisas, fala, não, tá, esse tipo de clima já vejo que é mais diferente, esse jeito de usar, não dando spoilers, mas assim, a própria cidade, né, a própria Cratará, que foi criada para a série, eu vejo ela como um personagem, meio que um dos protagonistas da série, a própria cidade, a vida política da cidade, como funciona, como são os acordos, essa questão das famílias, tipo, essa família aí tem influência aqui e ali, isso me parece ser muito Ceará, mas também muito Brasil, tem coisas específicas, mas também é muito reconhecível, assim, pelos outros interiores. Uma coisa bem mais pontual aqui, vou ler um trecho. Ao entardecer, 3 pessoas em cavalos atravessam a galope uma área de vegetação baixa. Os 3 usam chapéu redondo de couro e gibão, que é um tipo de casaco também de couro. Esse é o momento em que a gente lançou mão de um aposto, né, de uma pequena explicação do que é gibão. Foi uma coisa que a gente conversou, principalmente entre autores de roteiro, né, eu, Nara e Felipe. O que a gente ia fazer com o gibão naquele momento que a gente avalia que não está no vocabulário direto do Brasil inteiro. E a gente faz uma audiodescrição que vai ser para o Brasil todo. Então, o que a gente faz com isso? A gente vai eliminar a palavra, mas o que a gente tem na audiodescrição para dar identidade são as palavras. A gente achou interessante o gibão estar lá, mas dá uma certa explicação, porque, eu passei isso de novo em um curta-metragem que eu fiz com um catamarã, que estavam passando por um catamarã, e eu acabei escolhendo falar que era um barco catamarã, porque quem mora perto de rio, talvez entenda que isso é um tipo de barco bem específico, tem a parte de cima é quase o mesmo tamanho do casco, mas quem não vai nem saber o que imaginar disso. Pega uma pessoa com deficiência visual que vai pensar assim, o que eu imagino? Barco, passarinho, ventilador, comida. Então, às vezes, o que a gente vai fazer? A gente dá uma qualificação para a pessoa pelo menos entender em que campo aquilo está. E foi esse caso aqui também do gibão. Uma pessoa que nunca ouviu a palavra gibão, pelo menos vai entender que é um tipo de casaco, depois, se tiver interesse, pode procurar mais características, mas a gente não deixou a pessoa no zero, a gente não deixou a pessoa totalmente na mão do que imaginar ali. É um cavalo, um passarinho, o que é aquilo? É um carro? O que é? É um casaco. A gente não abriu mão de usar a palavra, mas colocou uma leve explicação. Não que a audiodescrição vá explicar as coisas o tempo inteiro, mas a gente tem que ter a sensibilidade de perceber o que faz parte do vocabulário geral e o que vai ficar muito excludente e encontrar um momento de dar uma leve explicação. Leslie levantou a mão aí, diga. Eu só queria fazer um adendo a isso também. Como eu lido com a parte de Libras também, de alguns projetos, de vez em quando, e já fiz AD de outros projetos, eu queria ressaltar o quanto é interessante que a acessibilidade, né? Muita gente pensa que a acessibilidade é uma ajuda, né? É uma coisa, assim, reservada apenas a algumas pessoas, mas é uma linguagem própria em si, assim. Então, por exemplo, um projeto tão rico quanto esse, tem momentos em que você vai ter muito mais uma riqueza de entendimento e de detalhes na audiodescrição do que você vai ter com uma pessoa que só está enxergando. Então, por exemplo, eu não sabia o que era um gibão. Eu fiquei sabendo agora. Uma pessoa que vai ouvir a audiodescrição, ela vai saber provavelmente muito antes do que uma pessoa que vai estar só assistindo aquela cena. Então, isso é muito legal também, como as acessibilidades que a gente tem, até inclusive com Libras, né, que você de vez em quando consegue descrever coisas que os outros estão mais prestando atenção no som e vice-versa com a audiodescrição. É muito interessante como existe essa riqueza de detalhes e como vocês se preocuparam nisso na hora de descrever e como a Nara falou, de tornar aquela série o laranja que ela pensou, né? Porque a gente não faz só aquilo para auxiliar e passar o que a pessoa estaria vendo. Não, a gente faz aquilo para criar
até uma outra narrativa, essa questão literária, assim. Então, acaba virando um produto à parte ainda, né? Tipo, você consegue ter uma outra experiência da série ouvindo a audiodescrição. Complementando o que a Fer falou, é um gênero textual próprio. Você vai ter uma contextualização muito diferente do que uma pessoa que só está observando, por exemplo. Então, isso eu sempre achei muito legal e o Cangaço Novo não fugiu muito disso. Tanto que várias coisas eu acabei aprendendo pela AD, mais do que assistindo a série em si. Então, eu acho isso muito legal, muito interessante. É uma linguagem própria mesmo, não tem jeito. Muito bom. A locução na audiodescrição, pelo que eu percebi, é a cereja do bolo, né? Não adianta vocês terem todo esse trabalho minucioso, né, de elaborar aquela palavra, elaborar aquele gênero e tudo mais, e chegar na locução e você não dá aquela voz, aquela vida e aquela entonação e aquela nuance e valorizar esse texto, né? Então, acho que realmente a locução é essa cereja do bolo. E eu tinha muito essa preocupação quando eu estava gravando, porque eu pegava o texto e falava, nossa, que texto bom, que texto bom. Preciso dar atenção aqui, porque tinha páginas e páginas que era só o bang bang, né? Atira pra cima, atira pro lado, desceu, Giovânia pegou a arma, e não sei o que. Eu ficava, gente, alguém vai ter que entender isso aqui, né? Numa coisa de tensão, aceleração, então eu tentava dar muito essa coisa de energia, vou dar energia aqui nessa parte, porque não tem como falar assim, ai, fulano atirou, fulano pegou a arma, fulano se escondeu. Não, se fulano se escondeu, aí tem uma tensão, né? Tem uma coisa, tentar trazer essa emoção, ficava o tempo inteiro, não sei se a Letícia lá na pós pegou essa pegada. Então era traduzir a sensação, não só, né? Obviamente que a locução não vai só ler o texto, mas teve um caso aqui que a Fernanda, eu estava resgatando, foi das conversas da gente, que ela fez um elogio de uma entonação que eu tinha feito com relação a uma cena em que acho que é um político que ele aperta a mão da menina e tenta dar um beijo na face dela, né? Claro, o texto ele já diz que existe uma tensão ali, mas aí na hora ele dá um beijo na face direita dela. Eu coloco um pouquinho de desconfiança na entonação, né? Aí a Fernanda falou, nossa, foi bem certeiro, é isso, é usar essa coisa realmente vocal, né, essa melodia que você pode dar, né, através da voz. Então eu tentei muito fazer isso, assim como eu falei para vocês, era muito prazeroso, porque o texto era muito bom, então tentei fazer isso, trazer essa sensação e essa expressão, né, do ator, da cena em si, do movimento em si, né, virou as costas, né, virou, ficou surpreso, né, então foi bem legal os retornos, né, que a Fernanda me dava e esse momento também de feedback, né, que a gente acaba sentindo também, porque eu entrei já no meio, assim, né, do meio para o final, não peguei esse início, então é interessante a gente estar nesse momento de conversa, de troca, porque a gente consegue entender, né, de onde parte a concepção dos roteiros, e achei bonito que você falou, Fernando, da questão do texto ser quase um poema, né, porque realmente era quase essa sensação que eu tinha em alguns momentos, né, a escolha das palavras, né, Nara, por exemplo, de olhos arregalados, é quase um poema, podia ser só de olhos abertos, de olhos expressivos, não, de olhos arregalados, é uma palavra, não é usual, né, não é uma palavra que a gente, nossa, fulano ficou com o olhar arregalado, não, a gente fala, abriu os olhos, né, ficou expressivo, enfim, aqui no Ceará a gente não fala essa palavra, arregalados, né, mas no texto caía muito bem, né, na hora de descrever a cena, né, então tinha algumas coisas que eu percebi, assim, que tinha uma escolha muito criteriosa, e isso dava um ânimo para quem para quem gosta de interpretar, né, para quem gosta de fazer a voz, né. Eram textos enormes, né, eram 25 páginas de uma vez só, assim, pá, eu ficava morrendo na edição depois, porque eu tinha um processo, assim, que eu gravava e depois eu me escutava, porque eu poderia ter engolido alguma sílaba, ao invés de ele ter falado ela, pela velocidade que você quer dar, às vezes, na gravação. Inclusive teve uma cena que foi engraçada também, que eu falei, cara, acho que eu falei errado, aí voltava, aí, não, peraí, eu vou assistir o vídeo pra ver o que é, porque eu não tô entendendo, tá estranho aqui o começo, o meio, o fim, aí quando eu fui ver a cena, na verdade não era ele, era ela mesmo. Então foi só um errinho de correção de texto da digitação da Fernanda. Aí eu olhei, Fernanda, não é ele, é ela. Aí ela foi olhar a cena, falou, menina, ele não tá tomando um copo d'água, não, ele tá dando uma garfada. Também teve uma outra questão aqui que não tava muito bem. Então, assim, essas coisas são muito legais, assim, que a gente sente que é todo realmente um conjunto de profissionais ali, né, que topam isso aqui e tal. Então, tinha essa sintonia que eu acho que
faz toda a diferença na execução de um trabalho como esse que a gente conseguiu, né, executar. Vai lá, Nara, tá contigo. É só para amarrar essa coisa que você trouxe aí, a narração. Eu acho que o lugar do narrador de audiodescrição é um lugar que é muito, tem que ser muito cuidadoso, porque é o que você falou, você tem que dar a nuance, mas você não interpreta. E você também não pode ser... Quando começou a audiodescrição, eu sou velhinha de audiodescrição, mas não tanto. Então eu peguei, tipo, uma transição de paradigma, sabe? Eu peguei a época ainda que as pessoas narravam audiodescrição assim. Elas faziam audiodescrição assim. Aí a Carnaval vai lá, a mulher samba com o popô até o chão. Então agora a gente está num outro lugar, que ela samba, mas aí também a sua voz ela não se sobrepõe ao samba. Então eu acho esse lugar do narrador de audiodescrição um lugar que é bem maravilhoso e tem que ter muita sacada, né? E eu acho e eu concordo com o que você falou. A narração e a pós-edição, ela pode acabar com um lindo texto. A gente depende muito de vocês duas, muito, né? E a pós-edição pode acabar com o lindo texto narrado, inclusive. Sim, eu falei elogiei muito esse beijo aí que a Grazi colocou, porque, olha, um beijo pode ser muita coisa. Um beijo pode ser uma cena romântica, pode ser uma cena de carinho familiar, ou pode ser uma agressão, dependendo do contexto dos personagens. Eu acho muito interessante a pontuação vocal do narrador conseguir diferenciar isso e trazer, porque, como a Lígia falou aqui também, de certa forma, o locutor é quem traz para o público as expressões faciais e corporais dos atores, né, e a mise-en-scène. Sim, porque a voz humana fala muito. O mesmo texto, com várias pontuações vocais, fica muito diferente. Também, assim como a Nara, também passei por esse ensinamento de audiodescrição que é do neutro, por assim dizer, né. Cada escola de audiodescrição vai falar uma coisa. Eu sou muito dessa de encontrar o lugar do narrador, que eu acho que não é o mesmo lugar do ator, não é um personagem, não é uma interpretação no sentido de estar atuando, mas também não é uma leitura neutra, lisa. Para mim, eu gosto muito de lidar com o conceito de pontuação vocal. Você escolher uma pontuação vocal de narrador adequada a cada momento. Eu valorizo muito isso, quando um locutor percebe se aquele beijo é carinho, romance ou agressão, e aquilo sair na voz. Eu acho que isso dá o colorido na audiodescrição. Eu queria fechar isso aí, mas a gente pode passar para a Janaína, que está com a mão levantada. Com esse comentário da Grazi, que ela falou que, tipo, tava homem, era mulher, ou algo assim, vice-versa, eu fiquei com a dúvida sobre as etapas. Tipo, tem o roteiro, e aí tem o consultor. Eu queria saber se ele vem... Tipo, ele vê o roteiro assim que vocês terminam ou ele só vem depois da locução? Tipo, em que momento que ele entra na etapa dos processos? O consultor valida o roteiro logo depois que ele é feito. Com um roteiro tão grande assim, às vezes acontece um erro de digitação. Esse eu até lembro. Esse negócio do Eruela foi um erro de digitação mesmo. Aí algumas coisas o consultor vai ter dificuldade de pegar, porque se é um personagem que fala em cena, são os protagonistas, é o tipo de coisa que não vai acontecer tanto. Estamos lidando com uma série em que tem muita gente. É muita gente mesmo. Se fosse, uma peça com 3 personagens, é mais difícil a gente perder um de vista, confundir quem fez o quê, quem chegou em que momento, mas numa série com tanta gente, isso é um desafio à parte também, e ela lida com muitas linguagens. Então, a Grazi falou que eram roteiros grandes, eles eram, porque assim, tem momentos tensos de tiroteio aqui e ali, tem outros super delicados e contemplativos, e essa série lida com vários deles. Ela não é só tensão, nem é só delicadeza, ela vai ter coisa muito sutil e coisa muito crua no mesmo episódio. Às vezes, num espaço de 10 minutos, você vai da crueza extrema para delicadeza, então é bastante coisa para a gente ir costurando. Mas o consultor, ele entra antes da locução, logo depois que a gente faz o roteiro. Eu não digo nem logo depois, porque quando é possível, como foi nesse projeto, o consultor já está presente durante a fase que a gente está fazendo o roteiro. Então, tivesse eu fazendo o roteiro, a Nara revisando, ou o contrário, Nara fazendo eu revisando, o Felipe já estava junto no processo, a gente já recorria a ele, tipo, olha, nessa cena acontece tal coisa, você acha mais interessante usar essa palavra ou essa? Depois o roteiro, a V1, né, a primeira versão inteira, vai passar pelo consultor. Mas quando é possível, quando o prazo permite, eu gosto de já ter o consultor durante, já poder ir consultando ele enquanto eu faço também. Entendi, obrigada. Né? Ah, não, a Paula comentou aqui. Imagina identificar todo mundo que estava falando no LSE. LSE é Legenda para Surdos e Ensurdecidos. Nas cenas de assalto no banco, todo mundo de máscara, gritando. Sim, tinha vez que eu chegava para a Paula, então, preciso colocar na audiodescrição, esse aqui é quem mesmo? Porque a Paula fez o LSE, a Legenda para Surdos e Ensurdecidos, que é
é um outro recurso de acessibilidade, né? Janela de interpretação em Libras, legenda para surdos e ensurdecidos e audiodescrição. Só dando um panorama do que é o trio de acessibilidade, porque esse termo às vezes aparece. Então a Paula ficou com o LSE. E a gente também se comunicava muito, porque às vezes a análise da cena de uma podia ajudar a outra. Uma coisa que eu percebi para a AD podia ajudar para a LSE, e ao contrário, colocando um adendo, também tinha o contato com a Paula nessa comunicação toda, e ela me ajudou algumas vezes a identificar quem era quem, porque, sim, gente, imagina, uma cena de assalto a banco com um monte de gente mascarada, você começa a confundir quem é quem mesmo, começa a ficar difícil. É super o que eu fazia, assim, nas cenas do que tinha assalto, né? Eu ficava dando pause, aí eu anotava no Word a roupa de cada um antes deles botarem a máscara. Então, personagem tal está com um casaco de tal cor. Personagem tal está com blusa de tal cor. E aí, quando eles botavam a máscara e entravam no banco para assaltar, aí eu ficava percebendo pela roupa. Porque pela voz é muito difícil, porque ali na cena do assalto são todos homens, quer dizer, tirando a de Norá, era mais fácil de identificar, mas eram homens, né, com a voz relativamente parecida, de máscara, então tem uns que têm um biotipo parecido, então assim, não dá muito para identificar porque estão com o rosto coberto, então essa era muito difícil, então o que eu fazia era anotar a roupa de cada um antes de botarem a máscara, para tentar identificar, mas assim, mesmo assim tinha momento que era muito difícil, eu tinha que voltar e ouvir várias vezes, e reparar para ver se dava para ver alguém abrindo a boca, mexendo. Foi um desafio. Eu admito que, assim, quando terminava a cena de assalto, eu respirava, assim, 3 vezes mais leve, porque era complicado. Eu só ia complementar rapidinho, tipo, e fora que os nomes, né? Sabiá, moeda, tirolesa, eu falo misericórdia, gente, já não é fácil identificar vocês Gente, com esses nomes. Nossa, teve uma vez, não tive um que era o facão, aí a gente tava lá com o facão, pegou um facão, a gente ficou, tá, o que a gente faz que o facão pegou um facão? É isso. Eu até estava pensando numa... até não tem tanto a ver, mas a pessoa que fez o LSE, ou a audiodescrição do filme da Barbie, deve ter sido difícil também, porque todos os personagens eram Barbies e Kens. Então, você tinha que achar uma característica específica para cada uma das Barbies e cada uma dos Kens, para poder falar quem era que estava falando em cada cena. Deve ter sido muito um trabalho divertidíssimo e cansativo também, porque muito. Num certo ponto do filme, eles começam a identificar, sabe, Barbie esquisita, Barbie isso, Barbie aquilo, você começa a poder usar isso como nome, mas antes disso fica muito difícil, sei lá, um abraço para a pessoa que fez a AD da Barbie, não sei quem é, mas fica um abraço aí. Só que ainda tem uma questão que no LSE, quanto mais descrição você coloca, menos espaço você tem para fala, porque a legenda fica mais rápida, fica com menos espaço, então, assim, realmente não deve ter sido fácil. Isso era uma coisa que eu queria até fazer um adendo que a Grazi estava falando sobre a entonação de voz, e a gente entrou nesse assunto, e aí, do meu ponto de vista, né, lá no final, a gente tem muito essa questão de tentar fazer encaixar no tempo que a gente tem para aquela audiodescrição. Então, a entonação da voz também, né, entre outras coisas, é muito importante, porque, por exemplo, na cena em que ele beija a menina, você não pode falar, ele beija a menina de forma esquisita e a menina fica, sabe, tipo, você não tem esse tempo para você divagar muito sobre o que tá acontecendo. Então, além de você usar algumas palavras-chave para você passar e transmitir para a pessoa o que tá acontecendo ali, o tom de voz é uma ferramenta excelente para a gente conseguir, no menor tempo possível, transmitir o máximo de coisas que a gente quer falar sobre aquilo, sem sobrecarregar e sem pular a fala das pessoas também, porque o Cangaço Novo, por exemplo, foi uma das séries que a gente fez que mais tinha diálogo entre os personagens, né? Então, o tempo todo você tem que ficar, tipo, coordenando, mas ao mesmo tempo você não pode influenciar muito no que já estão falando ali, porque também às vezes você pode falar o que já falaram, então aí você fica, tipo, ok, vamos bater tudo certinho para nada ficar filmante, assim. É muito louco. E é um desafio também. Não, ao mesmo tempo que tinha muito diálogo, também tinha muito trecho sem diálogo, muito jogo de olhares, assim. Então, às vezes, o que acontece? Não é assim, cena grande de diálogo, aí vem uma cena grande contemplativa. O audiovisual não funciona assim, de uma forma tão revezada. Pode ser diálogo, uma cena contemplativa importante e um diálogozinho no meio, e você tem que ir jogando com isso, com a audiodescrição, né? Exatamente. É um ping-pong, praticamente. Quando a Paula estava explicando como que ela fez para lembrar que ela anotou na roupa, essas coisas muito crazy que você não imagina que acontecem e que quando alguém te explica o trabalho, você fala, nossa, caramba, é mesmo? Tem que fazer isso, porque senão como que... E eu acho que isso é uma coisa que merecia um manual, assim, porque esse gênero tem uma coisa
muito do gênero brasileiro, e acho que tem um overlap com alguns filmes do estilo nordestino, né? Acho que tem bastante no Ali Muritiba, no Lírio Ferreira, um pouco no Marcelo Gomes também, que são diretores que acho que, enfim, compartilham algumas temáticas e tal, que é um estilo brasileiro de fazer violência, que é uma coisa de você entrar no carro e sair gritando com a arma na cabeça, tipo, que a gente também vê bastante na periferia de São Paulo, em séries tipo Sintonia, Irmandade, né? Que retratam um cenário bem violento de prisão ou de favela, etc. E você vê essas cenas e é isso, existe um método, né, para você criar um roteiro de audiodescrição em cima disso, ou de você conseguir identificar os personagens para LSE, e eu acho que isso merece, sei lá, luz e documentação, assim, sabe, porque é realmente específico, é difícil pra caramba de fazer, é difícil de conseguir um bom resultado fazendo isso, então que bom que a gente está podendo compartilhar essas coisas, porque acho que é realmente, assim, bastante útil, e vou falar que as equipes da minha empresa são incríveis, porque são as pessoas que trazem isso da forma mais pensada, e, enfim, e botam no mundo e fazer o quê, né? Gente, estamos aqui às 7h11 já, acho que tá na hora da gente encerrar, 1 hora de webinário. Infelizmente, né, Fê? Acho que você ainda teria aí mais umas 5 horas de causa para contar. Sempre tem, mas assim como a audiodescrição no geral, né, aqui é a arte do recorte, a arte de pegar o essencial e colocar no timing, no tempo que a gente planejou hoje e fizemos. Assim, dá para falar muitas outras coisas, mas acho que isso também é o cinema no geral, né, a arte do recorte, sempre teria muito mais o que você contar daquela história, muito mais aprofundamentos, a gente podia aprofundar mais esse personagem, esse, mas a gente tem que pensar um recorte aí, comunicando aqui, né? A gente fez um recorte hoje também, acho que foi bem feito. Maravilha, então, gente, vamos encerrar. Foi muito bom poder reunir todo mundo aqui, todo mundo que participou, muito obrigada por terem vindo compartilhar, foi muito rico, muito incrível, e até a próxima. Até, gente, valeu. Até, beijão. Beijo, pessoal, foi excelente. Beijo, pessoal. Valeu.